Livro de cabeceira, com Carlos Bessa. O meu livro de cabeceira é o Concerto dos Flamengos, escrito por Agostina Bessa Luís em 1993 e publicado em 1994. E este é um romance que tem a particularidade de ter como cenário os Açores, particularmente a Ilha de São Miguel, mas também com passagens por Angra e pela Horta. Algumas das personagens são naturais dos Açores, uma natural da Praia da Vitória, outra natural da Horta e a outra com raízes familiares em São Miguel. O Concerto dos Flamengos é uma obra que decorre a pretexto de um festival de música clássica, que decorre durante um mês em São Miguel e que põe em ação um conjunto de personagens das classes altas, uma dessas personagens acompanhada da sua criada, da sua aia, numa característica que é comum a várias obras de Agostina Bessa Luís. E aqui eu deter-me-ia um pouco para falar destas personagens, destas mulheres das classes populares que cresciam e viviam nas casas senhoriais ou nas casas das grandes famílias burguesas e que possuíam um temperamento, uma maneira de ser que as tornava, de alguma forma, porta-vozes de sentimentos, de emoções, de conhecimentos próximos do divino. Assim, esta personagem que tenha uma relação, digamos, de alguma forma ambígua com uma das protagonistas do romance e uma mulher, como é costume nas obras de Agostina Bessa Luís, exemplar. As personagens são, como referi, portanto, pessoas de classes altas que, a pretexto de alguns problemas ocorridos na capital, em Lisboa, resolvem sair da cidade e deslocarem-se para São Miguel para, durante um mês, então, assistirem a esse Concerto dos Flamengos. O Concerto dos Flamengos, aliás, o próprio título nos remete para os Flamengos, para a Flandres, e Agostina, neste romance, faz então uma leitura do povoamento das ilhas numa perspectiva histórica, pondo em ação ou fazendo referência a um conjunto de personagens históricas com raízes nas Flandres e com ligações íntimas com os reis e os filhos dos reis, para explicar algumas características das grandes famílias açorianas. O Concerto dos Flamengos tem também a particularidade de encontrarmos numa escrita muito rica, um gosto pela nossa língua que já vai sendo raro, um conjunto de vocábulos, de pequenos objetos, nomeadamente objetos de uso feminino, que o comum de nós não desconhece o nome, a designação, e que se encontram nas obras de Agostina, nomeadamente neste Concerto dos Flamengos, e tem também a particularidade de, já em 93, Agostina nos referir que a sociedade contemporânea já estava ameaçada por uma espécie de inquisição imensa, ameaçadora e revoltante, ou seja, a Agostina já nos chamava então a atenção para este problema do politicamente correto e para uma espécie de viseira, de cegueira que nos impede de olhar para o ser humano exatamente como ele é, com todas as suas virtudes e todos os seus defeitos, com toda a sua capacidade criativa e ao mesmo tempo com toda a sua capacidade destrutiva. Outra das particularidades deste romance, como de outras obras da mesma autora, é o modo como ela se diverte e como ela ironiza os comportamentos das classes altas, as suas pequenas tricas familiares,
seja entre primos, seja entre mães e filhas, seja entre pais e filhos, seja entre avós e netos. Portanto, todas essas pequenas tricas que acontecem dentro das famílias, nomeadamente dentro destas famílias da classe alta, Agostina aborda estas pequenas questões, que ao fundo são as grandes questões, porque são comuns a todos nós, e põe a sua pena ao serviço dessa análise e falo com leveza, com divertimento. Ela de alguma forma escalpeliza esses comportamentos, essas atitudes, aquilo que fica normalmente em segredo e portanto que ela traz para a luz do dia, não como uma forma de castigo, mas sim como uma forma de divertimento. Uma outra particularidade deste livro é o modo como Agostina nos fala de mulheres. E aqui gostava de fazer um pequeno parênteses para referir um aspecto que me parece importante. Quando Agostina começa a publicar, pelos anos 40, tem ela 20 e poucos anos, a escrita está absolutamente dominada por homens. E Agostina entra na literatura pela porta maior e entra a falar daquilo que normalmente ficava em silêncio, que eram as mulheres, o universo das mulheres, a maneira de ser das mulheres, e Agostina fala com grande brilhantismo. É normalmente associada, esta autora é associada a uma escrita difícil, mas isso não corresponde bem à verdade. Aliás, quem ler a obra verificará que, como em todos os livros, o que custa é entrar. Uma vez entrando no universo da autora, vamos nos divertir, vamos nos rir, umas vezes vamos ficar também um bocado irritados com o que a Agostina diz, porque isto é um aspecto que acho que é sempre de salientar. A Agostina era completamente politicamente incorreta. Portanto, umas vezes vamos nos irritar, outras vezes vamos nos divertir, mas no fim vamos sair engrandecidos e vamos verificar que não só passamos uns bons momentos, como descobrimos um conjunto de aspectos da nossa natureza e de aspectos de outra ordem que de facto valem a pena. Portanto, aconselho vivamente esta obra, O Concerto dos Flamengos. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em parceria com a Casa do Aço.